tarde. Hoje nós vamos falar sobre o que é a leishmaniose visceral. A leishmaniose visceral canina também é popularmente conhecida como Kawasaki. É uma doença infecciosa, não contagiosa, transmitida tanto aos cães quanto para o ser humano. O contágio dela ocorre pela inoculação do protozoário Leishmania infantum chagas, através da picada de um inseto conhecido como mosquito palha. O ciclo de transmissão da doença tem como seu agente etiológico os protozoários Leishmania infantum. O inseto flebotomínio, ele age como vetor. O cão é o seu principal reservatório e o homem, o seu hospedeiro acidental. A leishmaniose visceral canina, ela está entre as 6 endemias de maior relevância mundial e considerada endêmica em 76 países. O Brasil concentra 90% dos casos na América Latina, principalmente no Nordeste. A leishmaniose visceral tornou-se uma das doenças mais importantes da atualidade, tanto pela sua incidência quanto pela sua alta taxa de letalidade, acometendo principalmente as pessoas que não obtêm o tratamento necessário. Crianças desnutridas também são muito afetadas pela doença. Ela é considerada emergente em portadores do vírus da imunodeficiência adquirida, o HIV, pela queda na deficiência no organismo desses seres humanos. No Brasil, a doença ela se manifesta através da picada dos vetores. Pode ser pelo L. longipalpus ou L. cruzi, que são infectados pela Leishmania chagas. O período de incubação ele é bastante variável, tanto para o homem quanto para o cão. Os sintomas da doença podem apresentar tanto por febre irregular, de longa duração, por mais de 7 dias, também por falta de apetite, emagrecimento, fraqueza e apresentar um inchaço na barriga devido ao aumento do baço e fígado. Já no cão, o período ele varia um pouco mais. Ele vai de 3 meses a vários anos. Tem uma média de 3 a 7 meses. Ocorre a disseminação do parasita por todo o corpo. Dependendo do parasita e do hospedeiro, a leishmaniose canina pode se desenvolver de forma aguda ou crônica. Geralmente, a doença no cão é sistêmica e crônica, mas a evolução aguda e grave pode levar o animal à morte. Em alguns cães, a doença pode permanecer latente e podendo haver até uma cura espontânea. A forma assintomática da doença é encontrada com variados índices, em torno de 40% a 60% de uma população soropositiva no Brasil. O aparecimento de sinais clínicos no animal depende muito da imunocompetência dele. Porém, ele pode apresentar apatia, lesões de pele, quedas de pelos, entre outros sinais. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a distribuição da doença e a Camille vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Oi, gente. Eu vou falar sobre a distribuição da doença, como a Sara tinha comentado. E a transmissão dela acontece quando as fêmeas infectadas, elas picam, né, os cães ou outros animais, e depois o homem. Aí esses animais ficam infectados, né, e depois transmitem para o homem. O protozoário é Leishmania chagas, e ele é o causador da leishmaniose visceral. A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde apresenta o Manual de Vigilância e de Controle contra a Leishmaniose Visceral, cujo conteúdo propôs atender uma necessidade de implementação de ações de vigilância contra o controle dessa doença no Brasil. E essa doença inicialmente tinha um caráter rural, só que mais recentemente começou a aparecer nas áreas urbanas e de médio e grande porte, sendo também conhecida como calazar, barriga d'água, entre outras denominações. E, segundo o Ministério da Saúde, em 19 anos, de 1984 até 2002, os casos de leishmaniose somaram em 48.455 casos, sendo aproximadamente 66% deles ocorreram no estado da Bahia, Ceará, Maranhão e Piauí. E nos últimos 10 anos, a média anual dos casos do país foi de 3.000 casos e as taxas de incidência em torno de 100 mil habitantes. E agora eu vou passar para a Ana Lúcia, que ela vai falar sobre os indicadores de saúde da doença. Nos últimos 11 anos, o Brasil tem registrado uma média anual de 3.156 casos, sendo mais frequente em crianças menores de 10 anos e com destaque para a faixa etária menor de 5 anos. Normalmente, o sexo masculino é mais frequente dessa doença. Até meados da década de 90, a taxa de letalidade teve um decréscimo de até 41,2%, passando de 6,6 em 1984 para 3,9 em 1994. A partir daquele último ano, observa-se um aumento gradativo, chegando em 2002 com uma taxa de 7,3%, o que representa um aumento positivo
de 86,2%. A maior prevalência dos casos, segundo a zona de residência, concentrou-se em áreas periurbanas, depois a área rural e, por último, a área urbana. A taxa de letalidade no período de estudo foi de 4,4%, com um óbito de 2011 e outro em 2012. Os bairros com maior incidência de casos são fronteiriços e periféricos. Junto eles são os mais populosos do município e possuem áreas de condições sociais e econômicas bem precárias. Esses fatores são determinantes para a proliferação e manutenção do vetor, que tem fácil adaptação em áreas peridomésticas e zonas urbanas com condições sanitárias bem escassas. A letalidade no país vem aumentando gradativamente nos últimos anos, com uma taxa de 7,2 no período de 2013 a 2018. No último boletim epidemiológico sobre a taxa de letalidade de 2013, a região Nordeste registrou 5,5% e o Piauí 4,7%. É uma doença potencialmente fatal com distribuição mundial e com uma taxa de mortalidade considerada bem alta, de 7,4%. Agora a Júlia vai falar um pouquinho sobre as medidas de profilaxia. Como a leishmaniose visceral ela é uma zoonose, então a gente precisa de medidas de profilaxia tanto para o homem quanto para o cão, né? Em relação ao cão, infelizmente ela não tem cura parasitológica, mas ao contrário de alguns anos atrás, que era uma doença que a taxa de letalidade era muito maior, o tratamento é uma alternativa para esses cães infectados, que vai diminuir a carga parasitária e diminuir as chances do animal ser um transmissor. Apesar de o tratamento ser uma opção, ele ainda é muito oneroso e requer muita atenção do tutor, porque ele é para toda a vida do cão. Então ele requer muita atenção e requer que faça o tratamento de maneira correta. Além disso, se a doença continuar progredindo, a imunidade do animal vai ser comprometida e se os sintomas continuarem progredindo, o animal pode ir a óbito. Por causa disso, por ser uma doença que não tem cura, é extremamente importante focar nas medidas de prevenção, principalmente o uso de repelentes tópicos e vacinação, que tem que ser reforçada anualmente. E os repelentes, eles agem para evitar a picada e a alimentação dos mosquitos, mantendo eles afastados dos cães. A leishmaniose é uma doença que ela se manifesta muito silenciosamente, então é um pouco difícil você diagnosticar precocemente essa doença. É importante que os cães eles sejam acompanhados por um médico veterinário, e aí ele vai poder notar os sintomas dos cães e vai poder diagnosticar de fato se aquela doença está naquele cão. Em relação aos humanos, ainda não existe vacina específica para a gente, e também a principal arma, assim como nos animais, nos cães, é combater o mosquito e promover ações educativas sobre a doença, sobre os sintomas dela, sobre como evitá-la. Principalmente o uso de telas em portas e janelas, o uso de repelentes é muito importante, tanto para os animais como para os humanos, e o uso também de mosquiteiro de malha fina. Se a pessoa ela viver ou frequentar um local com condições favoráveis ao aparecimento do mosquito, é muito importante diagnosticar precocemente caso apareçam sintomas suspeitos. É importante que a pessoa que manifeste os sintomas, ela vá logo no pronto-socorro para que o médico possa acompanhar durante, caso ocorra a progressão dos sintomas, ou para que o médico indique medicamentos para eliminar o protozoário e amenizar os sintomas. É muito importante isso, porque a doença ela pode se manifestar de uma forma grave, também pode levar a óbito, então é muito importante que os dois sejam acompanhados. Bom, gente, então é isso. Hoje a gente trouxe um pouquinho do conhecimento da leishmaniose visceral canina para vocês. Repassem essa informação para que todos juntos possamos combater essa doença. Agradeço a todos, obrigada e uma boa tarde.